Olá, seja bem-vindo à nossa terceira aula desta que é a nossa série Instalações Elétricas. Esta é a nossa aula número 3, onde hoje vamos falar de dimensionamento de condutas e circuitos. Vamos dimensionar circuitos de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Lembrar que na última aula nós falamos da previsão de cada. Temos dois métodos que são usados para fazer a previsão de cada. Temos o primeiro método, que é o método da potência instalada, e o segundo método, que é usado em concordância com o regulamento, que é usado seguindo aquilo que são as recomendações do regulamento. Vimos que o método da potência instalada é usado quando nós sabemos o que nós devemos instalar na instalação elétrica, um exemplo de instalações industriais e comerciais. Vimos também que o método do regulamento é usado quando nós não sabemos ao certo o que será alimentado na instalação, um exemplo de residência. Vimos também a previsão de carga, o método da previsão de carga usando o regulamento brasileiro NBR 5410, e também vimos o que diz o regulamento português, ou seja, a norma NP. E lembrar que este módulo está sendo feito, ou seja, estamos a seguir a norma portuguesa NP, porque é a norma que prevalece cá em Moçambique. Mas isso não significa que não vamos ensinar a norma brasileira, nós vamos ensinar as duas normas. Cabe a ti escolher a melhor que achares por bem, que deves usar daqui em diante. Mas por enquanto, agora em Moçambique, a norma que mais vigora é a norma portuguesa. E se você chegou aqui, esta é a aula número 3, é porque você passou da aula número 1 e passou também da aula número 2. Estamos a seguindo a sequência na aula número 3. E se você caiu de paraquedas neste vídeo, aconselho a voltar para a aula número 1, aula número 2, porque esses vídeos são feitos em sequência. É difícil entender o vídeo ou entender o tema, a temática, apanhando o vídeo assim no meio, logo aula número 3. Então estou a colocar aqui na descrição e nos cards os links dos livros, dos vídeos, não dos livros, dos vídeos anteriores. E se você está a gostar, se você está aqui na aula número 3, é porque você está a gostar do conteúdo, acha que o conteúdo está a ser valioso para si. Então, um pedido especial que eu faço para ti é: subscreva, coloque seu like, escreva alguma coisa, alguma sugestão aí, e principalmente compartilhe este conteúdo para outras pessoas que precisam. Eu já falava no vídeo anterior que quando se fala de eletricidade, a maior parte dos vídeos que temos aqui no YouTube são de brasileiros. É muito pouco, muito raro encontrar vídeos de moçambicanos aqui no YouTube. Então, se você é moçambicano e você acha que esse vídeo é bom, compartilha para outros moçambicanos. Se você é brasileiro, também compartilha com outros brasileiros. Se você é angolano, por aí em diante, compartilha com o seu povo, para que também possamos compartilhar o conhecimento. Então chega de blá blá blá, vamos àquilo que interessa para a nossa aula de hoje. A aula de hoje, instalações elétricas, vamos falar de dimensionamento. O dimensionamento começa com o desenho dos circuitos. Nós temos aqui o desenho dos circuitos. Vamos desenhar os circuitos nas plantas. Os circuitos podem ser desenhados, ou podem ser todos desenhados na mesma planta em simultâneo, porém isso não é saudável. O recomendável é desenhar cada circuito em sua planta ou em uma planta em específico, ou seja, uma planta para cada circuito de uso geral, uso específico ou para iluminação. Nós vamos pegar a planta baixa da nossa residência, vamos fazer o desenho. Há quem prefere desenhar todos os circuitos na mesma planta, desenhar circuitos de tomada de uso geral, uso específico e iluminação na mesma planta. Só que isso fica cheio de linhas ali na planta e fica difícil de interpretar. Então, a forma mais ideal, mais bonita, mais simples, mais eficaz é cada planta desenhar um circuito. Vamos pegar uma planta, vamos desenhar tomadas de uso específico. Outra planta vamos desenhar tomadas de uso geral. E outra planta vamos desenhar tomadas de uso... tomadas não tomadas. Vamos desenhar a iluminação, os circuitos de iluminação. Tenho aqui um exemplo de uma planta, onde eu desenhei as tomadas de uso geral. Não é a planta que nós estamos a usar neste projeto, mas serve para fins de exemplo, onde temos as tomadas. Para esse circuito ou para esta planta específica são 3 circuitos aqui. Lembrar que quando nós estamos a fazer a divisão de circuitos, devemos tomar em conta o equilíbrio das fases ou dos circuitos. As potências devem estar próximas. Não devemos ter um circuito, por exemplo, com 1000 watts, outro circuito com 100 watts, mas um outro circuito com 500. Não faz muito sentido. Pelo menos temos 1000 watts ou 1800, 700. Temos um equilíbrio entre os circuitos. Temos aqui um outro exemplo de uma planta com circuitos tomadas de uso específico. Lembrando que as tomadas de uso específico não sofrem nenhuma derivação, sai diretamente do quadro até o ponto em questão. Se nós queremos alimentar um termoacumulador na área de serviço, por exemplo, o circuito vai ser do quadro com seu respectivo dispositivo de proteção até o termoacumulador.
Agora vamos dimensionar as condutas, que são os tubos, né? Importante referir que para desenharmos as condutas, primeiro temos que saber quais são os caminhos por onde os condutores vão caminhar. Então, com base nisso, então, primeiro nós vamos desenhar os caminhos onde vão passar os condutores e depois vamos desenhar as condutas, né? Então vamos lá ver o que o regulamento brasileiro, português, eu estou calejado com o regulamento brasileiro. O que diz o regulamento português quanto às condutas? Diz o quê? Artigo 207. Dimensões mínimas dos tubos. Os tubos deverão ter diâmetro ou dimensões de secção aresta tais que permitam o fácil enfiamento e desenfiamento dos condutores isolados ou cabos. No caso de condutores isolados do código aqui 3001/100 ou 3.100.000 e de tubos do código 5 bilhões, esse número é difícil de ler ou passar. Estes não deverão ter diâmetro nominais inferiores aos indicados no quadro seguinte, de acordo com o número de secção nominal desses condutores. Então o regulamento está a nos recomendar aqui que o tubo que nós vamos escolher tem que ser um tubo que facilite o enfiamento, mas também o desenfiamento. Quando nós estivermos já a colocar o fio ou a enfiar o fio, deve nos facilitar o enfiamento. Quando quisermos remover, também deve nos facilitar a remoção. Então, de que tabela o regulamento está a falar? Está a falar dessa tabela aqui. Esta tem a secção, aqui é a lista da secção, número de condutores e o diâmetro do tubo. Nós sabemos que para os circuitos de iluminação vamos usar uma secção mínima de 1,5 mm². E para tomadas de uso geral ou tomadas de uso específico vamos usar 2,5 mm no mínimo. Não é? Então nós assumimos aqui que para os circuitos de iluminação, uma vez que agora estamos na era de racionalização, melhor uso da energia elétrica e principalmente tratados de instalações elétricas residenciais, vamos usar lâmpadas LEDs ou fluorescentes no máximo, que consomem muita pouca corrente. E sabemos então neste caso que o condutor que vamos usar não vai passar do 1,5. E um outro aspecto, o tubo que vai alimentar as lâmpadas vai ter 2 a 3 condutores no máximo, fase neutro e terra, né, para alimentar as lâmpadas. É verdade que algumas lâmpadas cá em Moçambique só levam fase e neutro, não entram terra, mas existem algumas que têm partes metálicas onde nós colocamos o terra. Então, sabendo nós que teremos 3 condutores, o que nós vamos fazer? Vamos aqui no número de condutores que são 3, a secção é de 1,5, vamos ver que ele cai aqui no 16. Então, para o circuito de iluminação, vamos usar um tubo de 16 mm ou VD16. Vamos avançar. Agora vamos dimensionar os circuitos. Nós já dimensionamos o tubo, já sabemos o tubo que nós vamos usar é de 16 mm para circuitos de iluminação, não é? O circuito de iluminação. Há quem prefere juntar circuitos de iluminação e circuitos de tomadas de uso geral no mesmo tubo. Também não é problema, mas só que isso vamos aumentar o número de condutores. Se formos a fazer isso, então teremos fase e neutro de iluminação, fase e neutro ou fase neutro de iluminação, fase neutro de tomadas e terra. Teremos 5 condutores. Então vamos chegar aqui nos 5 condutores. Usando o quê? 1,5 e 2,5, então teremos uma secção de 20 mm². Então se queremos usar um condutor ou queremos usar mais e queremos usar o quê? Então se queremos colocar mais de 2 condutores, 5 condutores no mesmo tubo, teremos que aumentar a secção mediante esta tabela. Agora vamos ao dimensionamento dos circuitos. Como é que nós podemos dimensionar os circuitos? Diz aqui, circuitos de iluminação. O artigo 426 diz o seguinte: secção nominal mínima dos condutores a ser canalizados. Nas canalizações não poderão ser empregados condutores com secções mínimas inferiores às seguintes: em circuitos de tomadas, força motriz ou climatização 2,5 mm². Então nos dizer aqui, todos os circuitos de força, todos os circuitos onde vamos alimentar alguma tomada, alguma coisa que exige alguma potência, no mínimo vamos aplicar um condutor de secção de 2,5. Mas nós, como estamos a tratar de iluminação, vamos ver aqui embaixo da linha B de circuitos de iluminação ou outros usos 1,5 mm de secção. Então, para circuitos de iluminação vamos usar uma secção mínima de 1,5 mm. Não significa que é a secção máxima que nós temos que usar. Existem lâmpadas que consomem uma corrente acima dos 20 amperes, acima dos 10, acima dos 15. Para este caso temos que dimensionar um condutor mediante a potência desta mesma lâmpada. Mas como estamos a tratar de circuitos residenciais, iluminação residencial, onde usamos lâmpadas LEDs que no máximo dos máximos tem os seus 200 watts, que são aquelas gambiarras bem grandes para alimentar,
quintais, ou não para alimentar quintais, para iluminar quintais, aquilo nem puxa uma corrente superior a 10 amperes. Então, quando nós não conseguimos uma corrente superior a 10 amperes de circuito de iluminação, usamos um condutor de 1,5 milímetros quadrados. Agora, qual é o passo a seguir? Uma vez que esta residência é pequena, vamos ter 2 circuitos para a iluminação, mas isso não impede que você possa criar mais circuitos para a iluminação. Esta residência que nós estamos a dimensionar aqui é uma residência pequena, com um quarto apenas, cozinha, WC, sala e garagem. Então eu preferi por bem colocar só 2 circuitos. Há quem prefere colocar um único circuito, há quem prefere colocar 3, 5, 10 circuitos, é ao seu critério, depende de si. Mas o que eu quero dizer é que quanto mais criar circuitos, melhor, mas não vamos exagerar, né? Porque se dependemos de um circuito, o dia que aquele circuito avaria, toda a casa fica no escuro. Mas se tivermos circuitos alternativos, tivermos circuito 1, circuito 2, circuito 3, quando avaria um circuito, o outro circuito pode ficar a alimentar uma parte da residência. Então agora queremos dimensionar o que? O condutor que será alimentado, ou seja, que será usado para alimentar essas lâmpadas. Lembrando na aula anterior que quando nós estamos a dimensionar ou quando nós estamos a atribuir as potências segundo o regulamento NP, nós chegamos à conclusão que a residência ia ter uma potência máxima de iluminação de 2000 watts. 2000 watts será a potência máxima que seria requisitada para a iluminação. Nós vimos que o condutor que será usado para alimentar a iluminação daquela residência deverá ter uma capacidade de suportar no mínimo 2000 watts. Eu, como quero criar 2 circuitos, vou dividir esses 2000 watts em 2, querendo 1000 watts de um circuito e o outro 1000 watts no outro circuito. Cabe a mim equilibrar dentro da planta como é que eu vou fazer para um circuito ter 1000 watts e o outro circuito ter outros 1000 watts. Então, calculando a corrente elétrica, potência será igual a potência dividido pela tensão. Tem 1000 watts dividido por 220, que vai nos dar 4,5 amperes. Então, cada circuito vai suportar uma corrente de 4,5 amperes. Agora, sabendo que cada circuito vai suportar uma corrente de 4,5 amperes, qual é o condutor que seria ideal para suportar essa corrente de 4,5 amperes? Nós não podemos escolher um condutor que depois, ao aplicarmos a corrente de 4,5 amperes, esse mesmo condutor não venha a suportar. Então vamos à nossa tabela. Esta tabela que vai nos ajudar a identificar qual é o condutor. Esta tabela que nos mostra os condutores, ou seja, as secções dos condutores e as correntes máximas que elas suportam. Nós estamos a ver aqui que o condutor de 1,5 milímetros corresponde a uma corrente máxima admissível de 17 amperes, já ainda não está corrigido, é 17 amperes puros. O que é isso de estar corrigido? Um condutor, quando nós colocamos em diferentes ambientes, ele vai suportar diferentes tipos de corrente. Quando eu pego um condutor de 17 e de 1,5 milímetros quadrados, que suporta 17 amperes, eu colocar num sítio onde faz muito calor, aquela capacidade de suportar 17 amperes vai reduzir, ele poderá suportar 14, 15 ou 11 amperes, por exemplo. Mas se eu pego aquele mesmo condutor de 17 e colocar num ambiente gelado ou na água, por exemplo, ele vai aumentar a sua capacidade de condução, logo vai suportar mais corrente. Mas como 17 amperes está muito acima de 4,5 milímetros quadrados e usando aquilo que são as condições de temperaturas para cá em Moçambique, vamos tentar corrigir esses 17 amperes para ver o quanto que chega. Então, ao corrigirmos esses 17 amperes, vamos ter 17 amperes vezes 0,88, que é o fator de correção para cá em Moçambique, porque a temperatura ambiente cá em Moçambique é de 30 graus Celsius. Então, como é de 30 graus Celsius, vamos ter um fator de correção de 0,88, que vai nos dar uma corrente de, deixa eu calcular aqui, 17 vezes 0,88, 14,30 ou 14,96. Então chegamos à conclusão de que podemos usar um condutor de 1,5, porque um condutor de 1,5 vai suportar uma corrente de 14,96 amperes para as condições que nós queremos aplicar, segundo as tabelas aqui. Então vamos ver que podemos usar um tubo de 16 ou de 20 milímetros. Para não comprar vários tipos de tubo, eu aconselho a comprar o máximo possível. Então se eu fosse eu fazer a instalação, eu usar um de 20 milímetros quadrados. Então já dimensionamos o circuito de iluminação, agora vamos avançar. Vamos dimensionar agora os circuitos de força, que são os circuitos de tomada. Vamos ver o que diz o artigo 426. Nas secções mínimas eu já tinha lido, a linha A diz: em circuitos de tomadas, força motriz ou climatização, pelo menos 2,5 milímetros quadrados de secção do condutor. Agora, uma vez que esta residência é pequena,
vamos ter dois circuitos para a força, tomada do geral. Então, da mesma forma como eu dividi circuitos de iluminação em dois, vou dividir também circuitos de tomada do geral em dois, onde teremos apenas dois circuitos. Então, o que eu vou fazer? O primeiro circuito vai alimentar a cozinha, a sala WC, o que significa que teremos uma potência de 4000 voltamperes, que corresponde a 3200 watts. Então, o que eu vou fazer? Eu, como tenho uma potência, quero dividir o circuito em dois, então tenho que ter em conta o equilíbrio. Então, eu vou escolher cômodos, onde se eu somar a sua potência, somar a potência dos outros, terei potências mais ou menos equilibradas. Para este caso em específico, calhou, os dois circuitos têm 4000 voltamperes, mas isso nem sempre vai acontecer. Num circuito posso ter 4000, no outro ter 3200, no outro ter 5000, então tem que arranjar uma forma de equilibrar, não é isso? Então, eu equilibrei sala, cozinha e WC tem uma potência de 4000 voltamperes de potência aparente, então teremos, convertendo essa potência para a potência ativa, terei 3200, o que significa que a corrente será igual a de 14,5 amperes para cada circuito. Agora, vamos dimensionar o condutor para suportar esta corrente. Será que o condutor de 2,5 mm² suporta? Avançando aqui na nossa tabela, nós sabemos que o condutor de 2,5 mm² suporta uma corrente de 22 amperes. Então, suportando uma corrente de 22 amperes, vamos tentar corrigir essa corrente para ver se ela continua suportando ou não estará abaixo da corrente requisitada, que é de 14,45 amperes. Então, teremos aqui 22 vezes 0,88, teremos 19,36. E 19,36 está acima de 14, então podemos usar. Por que nós estamos a usar o fator de correção segundo o número de condutores enfiados no mesmo tubo? Porque no tubo nós só vamos colocar 3 condutores. Vamos colocar 3 condutores, fase neutro ter. Então, se tivermos a usar o mesmo tubo para iluminação e tomar, então teremos 5 condutores. Então, teremos que aplicar o fator de correção segundo o número de condutores, que é de 0,80. Então, teremos que multiplicar por 0,80 de novo. Isso ia dar 15,48. E um condutor de 2,5 mm ia continuar a servir para este circuito de tomadas de uso geral. Então, logo concluímos que para circuitos de força vamos usar um condutor de 2,5 que suporta uma corrente máxima de 19,86 já corrigido. É 19,86 porque eu não coloquei em conta o número de condutores enfiados no mesmo tubo. Nós só consideramos o número de condutores enfiados no mesmo tubo quando o número de condutores é igual ou superior a 4 condutores. Mas como só vamos usar a fase neutro ter, são 3 condutores, dispensamos essa correção. Muito bem. A aula de hoje foi muito breve, na minha opinião, achei que foi breve. Então vamos avançar com o TPC. TPC, dimensione cabos ou condutores para tomada de uso específico. Na aula de hoje eu mostrei como posso explicar. Mostrei o dimensionamento ou a previsão de carga de tomadas de uso específico. Nós tínhamos ali 3000 watts. Então hoje nós terminamos no dimensionamento do condutor de tomada de uso geral. Falta o dimensionamento de tomada de uso específico. Então o TPC que eu dou é este. Vá você fazer o dimensionamento das tomadas de uso específico, né? Dimensionamento dos condutores. Qual é o condutor que vai alimentar o termoacumulador, o fogão, o ar-condicionado? Já aprendeste como é que se calcula a corrente aqui e já aprendeste como é que se escolhe o condutor segundo o regulamento, as tabelas do regulamento. Eu vou colocar essas tabelas num link aqui para que possas baixar. Pergunta número 2, qual é o procedimento para dimensionar dispositivos de proteção? Como é que nós podemos dimensionar dispositivos de proteção para proteger tomadas, circuitos de tomadas, circuitos de iluminação e circuitos de uso específico? Então esta foi a nossa aula número 3, espero que tenhas gostado. Vou voltar a reiterar o meu conselho, assistas mais vídeos, procura outros autores, baixe o material que estou deixando na descrição e qualquer coisa pode escrever aí nos comentários, qualquer sugestão. E please, se você está a gostar desses vídeos, já estão a ser úteis para ti, subscreva no canal, compartilha com os seus amigos, coloque seu like e blá blá blá, já sabes. Então muito obrigado, até a próxima aula, aula número 4, onde nós vamos começar do dimensionamento dos circuitos de uso específico. Vamos avançar, vamos dimensionar os dispositivos de proteção até onde der. Muito obrigado, até a próxima aula.